última aula, gente, eu falei para vocês sobre hemorragia, falei o tipo de hemorragia que pode acontecer, né? Aguda, crônica, quais os achados que essas anemias por hemorragia podem levar no exame de hemograma principalmente, tá? Agora eu vou continuar onde que a gente parou. Então eu falei de hemorragia. Agora eu vou entrar no tema de hemólise, tá? Então, que seria hemólise, né? Então a quebra, né, destruição de eritrócitos. Então a gente pode ter essa destruição de eritrócito tanto extravascular quanto intravascular, tá? E essas causas podem ser diferentes quando a gente fala de intravascular e extravascular. Então, quando a gente tem uma hemólise intravascular, ou seja, dentro do vaso, elas podem ocorrer por bactérias, como por exemplo, eu coloquei aqui Clostridium e a Leptospira. Essas bactérias, elas são produtoras de toxina e elas podem causar vasculite, tá? Com isso, levar à destruição desses eritrócitos dentro do vaso sanguíneo, tá? Então, são alguns exemplos. Claro que a gente pode ter outros casos de hemólises causados por outros agentes. Outros agentes que podem levar a hemólise, a gente tem os produtos químicos, tá? Que podem levar a hemólise dentro do vaso. Então, a feniltiazina, tá? Que é um anestésico, né? Então ela pode, em certos casos, levar a intoxicação e levar a hemólise no sangue, tá bom? No vaso sanguíneo. Intoxicação por cebola, tá? Essa intoxicação ela é comum em gato, tá? Pode levar a hemólise. Excesso de cobre também pode ter intoxicação e levar a hemólise. Doenças imunomediatas também que pode levar, tá, a produção de certos anticorpos a destruir os eritrócitos, tá? Casos também de transfusão sanguínea, vocês vão ver, eu falei para vocês fazer o trabalho, né, de transfusão sanguínea. Nesse caso também pode ter incompatibilidade, ter a produção de anticorpos e aí levar a hemólise desse eritrócito, tá? Então aqui tem colocado alguns exemplos como produtos químicos, bactérias, intoxicações. Isso pode levar a hemólise intravascular e hemólise extravascular. Bom, as hemólises extravasculares, elas são causadas pela produção daquelas células que eu falei para vocês, daquele sistema retículo endotelial. Vocês lembram que eu falei do sistema retículo endotelial? Alguém responde. Vocês vão mandar até no chat. Interessante. Então vamos lá. Quando a gente tem dúvida, a gente volta no que eu falei. Ótimo, vamos lá. A gente só prossegue quando não tiver dúvida. Então vamos lá. Qual que é a função do sistema retículo endotelial? O sistema retículo endotelial, ele é composto por células que estão presentes no fígado, no baço, no sistema linfático, na medula óssea, no pulmão e no sistema nervoso. Essas células, elas são células de defesa, tá? Células de defesa contra, por exemplo, micro-organismos, tá? A invasão de micro-organismos. Então, elas destroem
sanguíneas que possam estar com a presença de algum tipo de micro-organismo, tá? Então, lembrar que a gente volta lá na hemólise extravascular. Então, como que vai acontecer isso? A hemólise, então, extravascular, ela é causada pelas essas células que fazem parte de todos aqueles órgãos que eu falei para vocês, tá? Fígado, sistema nervoso, baço, tá? Todo aquele sistema hematopoético. Então, essas células que vão pegar aquela hemácia, né? Que vai estar o quê? Ela vai estar contaminada, ela vai estar parasitada. Por exemplo, eu mandei um artigo para vocês da Hemobartotella, que nada mais que um parasita, né? Que acomete, então, os eritrócitos. Então, quando isso acontece, quem age? Esse sistema, tá? Esse sistema, ele vai agir e vai captar esse eritrócito que está com a presença desse parasita. Então, ele vai fazer o quê? A hemólise desse eritrócito, porque ele está acometido, tá? Com esse parasita, tá? Então, por isso que fala extravascular, ele vai captar esse parasita juntamente com esse eritrócito e vai destruí-lo, tá? Na região da onde? Daqui todos aqueles órgãos que eu citei para vocês, tá? Então, tanto no sistema nervoso, quanto no baço, quanto no fígado, a gente tem presença dessas células. Ficou claro isso? Ficou. Beleza. Outros exemplos também que pode acontecer, então, essa fagocitose dessas hemácias é quando a gente tem a anemia hemolítica, né, autoimune. Então, quando a gente tem uma doença autoimune que já causa essa hemólise. O lúpus, né, que eu já falei para vocês em outros casos, só que o lúpus, ele acaba combatendo a própria célula, então ele produz anticorpo contra aquela própria célula, tá? Então ele é uma doença autoimune, tá? Que aí acaba levando a produção de anticorpo de forma desordenada, então pode levar essa hemólise, tá? Em qualquer órgão, tá? O eritematoso tem ele de duas formas, né? O cutâneo e o visceral. O visceral, ele pode acometer qualquer órgão, tá? Em caso também de anemia infecciosa equina, tá? Que é um vírus, tá? Isso aí ele acomete também os eritrócitos, então depois ele vai ser fagocitado. Agora, uma coisa mais inerente, referente à célula mesmo, que são os defeitos, né, próprios, intrínsecos, que são de fabricação, por se dizer, né? Não é bom usar esse termo, mas quando a gente tem um defeito, né, no eritrócito, lá na origem dele, ele vai ser hemolizado, né? Porque eu falei para vocês que o baço tem essa função, né, de captar esses eritrócitos com defeito, tá? E fagocitá-los. Deixa eu ver o que você está falando aí, tanto no chat, eu espero que não seja bobeira. Eu que mandei isso, me ouviu? No caso de defeitos eritrocíticos intrínsecos, seria, por exemplo, uma anemia falciforme? A anemia falciforme, ela é causada anteriormente, né? Lançada aqueles eritrócitos já com deformação. Tá. Daiane, consegue me ouvir? Quem tá falando agora que eu não entendi? Lucas, consegue me ouvir? Mais ou menos, Lucas, eu tô recomendando falar no chat, porque tá travando. Fala tá, lá. Ok, vou tentar a pergunta por lá, tá bom. Você vai mandar no chat, Lucas? Ah, já mandou, né? Só um minuto. Pode falar.
Só um minuto, viu, gente? Eu vou responder aqui. Sim. De prata. Não tô entendendo. Espera aí. Antigamente era utilizado nitrato de prata para tratamento de umbigo. Bom, Lucas, que eu saiba não, tá? Que eu saiba não tem ligação do nitrato de prata com a hemólise não. Acredito que não seja por esse motivo que levou quantificar prata no soro. Bom, pode ser para fora. Se você puder mandar para fora, BH tem um Hermes Pardini que eles fazem de tudo um pouco, tá? A diversidade de exame de lá é muito alta. Então acho que é um local que você pode achar isso. Chama Hermes Pardini. Pode tentar, faz PCR de tudo que é tipo, faz exame sorológico de tudo que é tipo. Talvez é porque não tenha lá na lista do site, mas é um dos maiores que tem aqui em Minas Gerais, né? Então eu acho que vale a pena ligar lá e perguntar. Tá bom? Depois você já entrou em contato e não... eu vou checar minhas fontes, que eu tenho uma colega dessa área que ela trabalhou há muito tempo com isso. Eu vou perguntar, aí eu te falo na outra aula, tá? Então vamos continuar. Bom, quais os achados que a gente vai achar, né? Quais os achados que a gente vai encontrar? Achar foi redundante. Quais os achados que a gente vai ter no caso de hemólise, né, de anemia hemolítica? Geralmente a gente vai ter então a resposta regenerativa, tá? Então a medula vai responder a essa hemólise, tá? O que a gente vai achar? Uma hiperbilirrubina, né? Então a gente vai encontrar hiperbilirrubina no plasma, tá, do animal. A gente vai ter liberação da hemoglobina na urina, então hemoglobinúria, tá? A gente vai ter presença também de hemoglobinemia, tá? Principalmente no caso de hemólise intravascular, tá? Porque a hemácia, né, ela vai ser destruída na região do vaso. Então, com isso, tá, ele vai liberar, então, a hemoglobina, tá? E aí, isso aí vai ser filtrado depois pelo rim e vai ser liberado isso pela urina, por isso, hemoglobinúria, tá? A gente pode também ter uma coloração avermelhada do plasma, pela liberação também dessa hemoglobina, tá? Então, a coloração do plasma pode alterar, né?
de coloração também, pela presença e concentração dessas hemoglobinas. A gente pode ter, quando a gente tem uma concentração alta também, principalmente no fígado, né, da destruição dessas hemácias nessa região do fígado, a gente vai ter liberação da bilirrubina, então a gente vai ter uma hiperbilirrubinemia. Vai ter diminuição do VG, como a gente vai ter uma concentração baixa de eritrócito no sangue, a gente vai ter diminuição desse VG, sugerindo então a fagocitose aumentada desses eritrócitos. Como eu falei para vocês, a extravascular principalmente é sugestivo de fagocitose dessas hemácias, tá? E o que a gente pode buscar para saber a causa dessa hemólise, né, é sempre o esfregaço sanguíneo, se há presença de parasitas, né, nos eritrócitos. Então, buscar a causa dessa hemólise, também verificar se a gente tem fragmentos de eritrócitos, se a gente tem alteração desses eritrócitos, né, como eu coloquei aqui, a presença do corpúsculo de Heinz, né, que eu já falei para vocês lá no comecinho da aula, que é uma alteração da hemácia, e também os esferócitos, que também são outros tipos de alterações, né? Então, quando a gente fala de fagocitose ou de hemólise intra ou extravascular, a gente procura sempre saber o que está levando à causa dessa hemólise, tá? Se seria uma doença parasitária, tá? Se seria alguma alteração na produção desses eritrócitos, tá? Então, a busca é a etiologia da doença. Como eu citei alguns para vocês, mas tem outro leque de coisas que pode ser visto. Eu coloquei depois no final da aula uma síntese, né, das causas. Bom, você está conversando entre si lá, né? Não vou ficar parando para trocar ideia, gente, porque senão não ando com conteúdo, tá? Bom, vamos continuar. Outra causa importante de a gente descobrir, né, as etiologias da anemia, é a causa da diminuição da produção dos eritrócitos. Quais são as principais causas que pode levar então à diminuição e à redução dessa produção dessas hemácias, né? Então, a eritropoiese reduzida. Quais as etiologias no caso de eritropoiese reduzida? Bom, a gente tem um leque bem grande. Primeiro que eu citei aqui as doenças renais crônicas, né? Então, quando a gente tem uma doença renal crônica, lógico, o rim não vai produzir eritropoetina, tá? Lembrando, né, que a eritropoetina é um fator estimulante de produção de hemácia pela medula óssea. Então, quando a gente tem, né, falta dessa eritropoetina, então a gente vai ter diminuição na redução da produção desses eritrócitos. Outro fator importante também que pode levar à diminuição da produção de eritrócitos é deficiências de proteína, deficiências de minerais, né, como ferro, cobre, selênio, vitaminas, tá? Ácido ascórbico, ácido fólico, niacina, piroxina. Essas vitaminas aqui, ó, niacina, piroxina, são tudo aquelas vitaminas do grupo B. A responsabilidade dessas vitaminas é na formação celular, tá? Então, cada uma tem auxílio na formação celular. Então, quando a gente tem deficiência dessas vitaminas, a gente também vai ter deficiência na formação de hemácias, que são células, tá? Deficiência de proteínas, né?
a hemoglobina é uma proteína, então quando a gente tem deficiência dessa proteína, a gente também tem deficiência de produção de hemácia. O ferro está assim, totalmente ligado também com a produção de hemoglobina, então tem a ver com a diminuição de eritropoese, tá? Quando eu falo de outros minerais, eu queria lembrar vocês que a gente tem um equilíbrio, tá? O corpo tem um equilíbrio dos minerais, então quando a gente diminui a quantidade de um, acaba levando um desbalanço de outros, tá? Então, a gente tem que ter sempre equilibrado esses minerais, tanto ferro, quanto cobre, quanto selênio, para a produção desses hemácias. O ferro ainda mais porque ele está ligado principalmente com a produção de hemoglobina. Mas quando a gente tem um desnível, né, na produção quando tem um desnível, uma deficiência desses outros, né, minerais, também acaba levando um feedback negativo também na produção, na absorção de ferro, tá? Bom, o chat parou? Então, tem dúvida não, né? Nossa, eu acabei esquecendo. Mas eu vou deixar para falar no final da aula. Depois eu tenho uma boa notícia para vocês, tá? Não esquece não de me lembrar. Bom, outra causa, tá? Da redução, então, da produção de eritrócitos. Drogas citotóxicas, né? Então, quando a gente está lidando com drogas, e principalmente aquelas drogas utilizadas para tratamento de câncer, que são citotóxicas, isso aí pode ter efeito na medula e isso interferir também na produção, né, de eritrócito. Toxicidade por estrógenos. Então, o estrógeno eu tinha comentado com vocês, acho que é na aula passada, sem ser essa da anemia, na outra. O estrógeno, num nível normal, ele não causa problema algum em relação às hemácias. Porém, se você, né, faz uso dele, ou injetável, né, ou por algum motivo ele aumenta na circulação, ele acaba interferindo de uma forma negativa também na produção dos eritrócitos na medula óssea, tá? Então ele tem um feedback negativo também na medula óssea, ok? Drogas como o clorofenicol, que é tóxico, no caso, principalmente para gatos, né? Então acaba levando a toxicidade para a medula óssea e isso aí diminuindo a produção de eritrócito. Drogas como fenilbutazona, sulfa, né? Trimetropin, sulfa e trimetropin são tóxicos para gato também, tá, gente? Então isso aí, essa toxicidade pode levar à citotoxicidade da medula e causar diminuição da produção dos eritrócitos. Radiação também em cão, então isso aí pode ser tóxico para a medula, claro, sem proteção, né? Por isso que a gente tem um certo cuidado na hora de tirar raio-x, tá? Então, e geralmente não faz com muita frequência isso, porque pode levar então essa citotoxicidade da medula óssea e diminuir a produção então dos eritrócitos. Bom, Lucas e Thaís. Ô Lucas, essa pergunta é pra mim ou pra Thaís? Bom, sumiu. Vamos lá. Ele
tá perguntando aqui, gente, se no caso de depressão, né, da produção por toxicidade da medula óssea, se é caso de A regenerativa, né? Então, se a opção é fazer transfusão sanguínea. Você tá me ouvindo bem, né? Então não vou responder por aqui, não. Bom, eu ainda tô falando de eritropoese reduzida, não zerada, tá? Então ainda tá produzindo só com deficiência, tá? E outro fator importante que você deve levar em consideração é que transfusão, no caso, a gente não vai levar em consideração só a quantidade de hemácias, tá? Vocês vão ver pra frente que a gente não analisa na hemograma, não é só isso para fazer transfusão. No caso de dano citotóxico da medula, a gente não a principal coisa que a gente tem que fazer, assim como outras anemias, gente, é verificar a causa e tirar a causa, tá? Sempre o tratamento a gente inicia sabendo o que tá levando aquilo, então qual que é a etiologia da anemia, para depois a gente agir, tá? Então primeiro tira a causa, tá? Depois a gente vê o que a gente vai fazer com os outros parâmetros, tá? Então, igual ele perguntou se é transfusão, então transfusão a gente não leva em conta só no caso de anemia. E no caso aqui, como a gente tem uma diminuição, que eu tô falando no caso de eritropoese reduzida, ainda não pode se falar, né, que é a regenerativa. Ficou claro, Lucas? Ótimo. Pode continuar perguntando por aí que eu tô vendo aqui. Bom, acho que eu passei não. Passei mesmo, ó. Passei mais de um, gente. Peraí. Não, esse eu já falei. Esse. Bom, outro caso que pode acometer, né, a levar à diminuição da produção de eritropoese. Então, inflamações e neoplasias. Bom, neoplasia medular é claro que vai levar à diminuição, isso é meio óbvio. Agora, inflamação, qual que é o problema, tá? Qual que é o porém de inflamação? Quando a gente tem inflamação, principalmente quando é crônica, tá? A gente vai ter produção das famosas citocinas. Eu não sei se vocês lembram delas, né? Essas citocinas, elas vão ter influência, tá? Elas vão alterar a absorção do ferro, tá? E também vão alterar a produção de hemoglobina. Então, quando a gente tem principalmente uma inflamação crônica, a gente vai ter então um déficit da absorção de ferro e um déficit então na produção de hemoglobina, que está totalmente ligado com a absorção de ferro. Por isso, a gente pode levar então uma anemia, tá? Por redução de produção, porque a gente vai ter déficit desses dois, né? Do ferro e logo da hemoglobina, tá? Deficiências endócrinas, né? Que eu citei algumas, hipotireoidismo, hipoadrenocorticismo e hipoandrogenismo. Deficiência endócrina está ligada principalmente com quem? Com a produção de eritropoetina, tá? Então, quando a gente tem uma deficiência endócrina, um hormônio, não sei se vocês viram isso na fisiologia, a gente tem aquele feedback negativo e um feedback positivo. Um estimula o outro, um estimula a produção do outro. Então, quando a gente tem uma deficiência endócrina de certos hormônios, a gente vai ter também uma deficiência da eritropoetina, da produção dessa eritropoetina.
tá? Então, quando a gente acontece isso, a diminuição dessa produção de eritropoetina, ela vai deixar de estimular tanto, né, a medula óssea a produzir os eritrócitos, tá? Então, vai ter uma redução. Pois, Baiana. Gente, até agora você está bem caladinho hoje, porque eu não estou ouvindo direito, né? Mas vocês estão entendendo? Tá ficando mais claro? Porque isso que era o objetivo dessa aula para mim, tá? Eu falei para vocês que eu queria falar dessas etiologias, porque eu senti que no relato de caso ficou ainda aberto essa parte, para vocês entenderem melhor na hora de interpretar. Tá mais claro? Tá ajudando? Ou ainda tá muito confuso e eu posso mudar a forma que eu coloquei? Por enquanto, um de vocês me dá um feedback aí. Tá, vou ver no chat. Wellington, você que ainda tá com dúvida, faz favor para mim, tá? Para te ajudar. Escreve as suas dúvidas no caderno, ou não sei se você tá com acesso aí fácil ao computador, e aí depois a gente vai trocar ideia no WhatsApp, tá? Que aí fica fácil, eu mando áudio e você vai, entendeu? A gente vai fazendo uma discussão para ver quais são suas dúvidas, tá? Então, vai anotando o que você tá ficando em dúvida, que depois a gente tira a dúvida pessoalmente. Não entendi o que você falou, Wesley. Então, eu não queria falar agora, tá? Mas, porque para não interromper a aula. E o que eu conversei com a Elida, que ela sugeriu também, que eu acho que é para ajudar, é a monitoria, tá? Então, eu vou abrir um edital de monitoria. Eu espero que tenham candidatos, tá? E aí o monitor, claro, ele vai ter que ter uma disponibilidade pelo menos uma vez na semana para tirar dúvida do pessoal. Então, mas a Thaís tem disponibilidade porque ela trabalha o dia inteiro, né? Tem lógica, se vira, não é assim não, ué. Ô Thaís, responde aí que você está colocando você como monitor já. Alguém tá me chamando, é o Lucas? Tá bom, eu vou abrir o edital, tá? E aí eu mando para vocês, é óbvio, né? Eu acho que ela não sei se ela tá vendo a aula, não. Eu tô respondendo, tá aí, não? Não! Aí, se você editar com teclado, vai. Você te chamou de tudo que é jeito aqui, você não falou nada? Você deve estar digitando privado pra alguém. pra mim, Ela deve estar mandando pra alguém privado, realmente, viu, Elton? Só deve ser isso. Tem que colocar lá, everyone lá, pra todos. Acho que é isso. Aqui, ó, embaixo, você muda pra todo mundo, everyone. Deus é mais. Eu tô mexendo não. Então tá bom, já dei a notícia. Quando eu conseguir fazer o edital, eu mando pra vocês, tá? E aí vai ter então essa monitoria semanal para vocês tirarem dúvida. Sobre o melhor nem todo mundo ir pro laboratório não pode ter acúmulo de pessoas num lugar só não, hein? A gente reúne sexta.
Amanhã, É, na outra então. terça. Reúne no horário fora de aula, né? Não tem aula na sexta, é o horário que dá. Vocês fazem, todo mundo tem Zoom agora, um pega o código, manda pro outro e o pessoal entra. Então aí tira dúvida pelo Zoom também, tá? Então acho que é forma tranquila. Então tá bom, só a Thaís que vai candidatar, não vai ter, eu não vou precisar fazer edital então, não? Eu acho que não. Resumindo, eu posso passar seu nome direto pra Hélida, Thaís? Não, mas você vem também, Daiane. Sexta-feira você dá aula. Mas aí não é monitoria, aí eu tinha que fazer o grupo de estudo. Então, nós montamos Oi? na sexta. Ouviu? Também, né? O Lucas manja Tá bom. bastante dessa parte aí, né? Ouvi, agora eu te ouvi. Tá, mas é assim, ô Thaís, mas aí o grupo de estudo eu queria focar em artigo, entendeu? Tá? Não aquela coisa assim, abriu, tira dúvida. Queria estudar um artigo com vocês. Eu acho que funciona assim um grupo de estudo, não aquela coisa aleatória. O que vocês acham? Pode ser. Vai. É, isso que eu penso, montar um grupo Vai de ter uns estudo artigos de leucemia, caso clínico. É, isso aí. Pode ser assim, só que ao invés de usar um Zoom, a gente usa aquele Hangout, tá? Fica melhor. É, não, a monitoria dá pra dividir também, Wellington. Isso aí é verdade, tá? Mas se eu tô falando assim, só a Thaís, porque se não tiver outra pessoa, eu passo o nome dela pra ela e pronto. Ela é monitora de diagnóstico. Estou ouvindo aí, Daiane? Eu tô ouvindo e tô vendo aqui no chat. Ah, não, que eu também sugeri o Lucas, que o Lucas manja, né? Ele também já mexe muito com essa área. Sim, o Lucas manja também. O que você acha, Lucas? Então, o Weasley, ele é tímido, né? Quase não fala nada comigo. Eu acho que eu encho o saco demais do Weasley mandando material, aí depois ele não gosta muito de falar comigo, não. Então tá bom, próxima aula vocês me dão uma resposta, tá? Dessa monitoria. Se vai ser um, se vai ser dois, que dia vai ser, porque aí dependendo do dia dá pra mim participar também, tá ok? Então beleza. Até lá também eu já fiz o edital, tá bom? Então beleza. Tá bom, tá brava, não. Terça-feira vocês têm que me dar resposta, tá bom? Então vamos continuar a aula, né? Bom, outros agentes que pode causar então a diminuição da produção é a erlíquia, tá? A felve do gatinho, que o Diego tá acostumado já a lidar com isso, e alguns parasitas, tá, gente, que não são sugadores de sangue. Por quê? Quando a gente tem sucção de sangue, tá? A gente já tem um caso de hemólise, tá? Então não é baixa produção, é hemólise, destruição de hemácia. Então no caso de parasitas que eles são não sugadores, né? Aqui eu coloquei um exemplo do Tricostrongylus, que é um verme também de vaca, né? De ruminante. Esse Tricostrongylus, ele vai levar o quê? Ela vai a deficiência nutricional. Com isso, déficit de ferro, tá? E aí, isso aí vai levar à diminuição da produção de eritrócitos. A erlíquia, ela causa vasculite, ela também causa transtorno, né, na produção de outras células do sistema, né,
de defesa. Com isso também pode levar à diminuição dos eritrócitos, tá? A FeLV é uma doença imunossupressora, tá? Por isso que ela pode causar diminuição da produção de eritrócitos. Com outros fatores que eu coloquei aqui também, e mielopatias, então todos aqueles doenças, né, cancerígenas que podem acometer a medula, ela pode então levar à diminuição da produção, tá? Então leucemias, linfomas, né, mieloma, todas essas doenças mieloides, né, que podem interferir na produção de células sanguíneas derivadas da medula óssea, tá? Se esses cânceres estão ali na região, eles vão interferir não só naquelas células que eles vão produzir, tá? Então, como os linfóides, né, leucemias linfóides, que é a produção desacelerada de linfóides. Então, a gente tem uma interferência também na produção de eritrócito, tá? Então, por isso, eritrose diminuída, reduzida, tá? Uma doença imunomediata, né, ela é mais rara, mas pode acontecer, é a aplasia seletiva eritroide. Ela é rara, só que pode acontecer principalmente em cães. Ela tem origem, às vezes, idiopática, tá? Então, ou seja, o animal já tem a genética para esse tipo de alteração, tá? Mas pode ser causada por outras doenças, né? Também, como doenças virais. Bom, o chat é dúvida ou é conversa à toa? Conversa à toa. Eu tô indo pra frente, gente. Se não perguntar, eu Por sei enquanto, que tranquilo, Daiane. fica muito maçante, mas a aula é isso, né? Bom, vamos entrar em outro quadro agora. Falei de eritropoese reduzida, tá? A gente vai entrar agora num quadro de eritropoese ineficaz, tá? Então, quando a gente tem uma certa produção lá da medula, só que essa produção, por algum motivo, é alterada e não é lançado os eritrócitos na corrente sanguínea. Então, é uma eritropoese ineficaz, tá? Então, quais são as causas, né, dessa eritropoese ineficaz? Então, desordem na síntese do M, né? Então, da proteína. M é aquela proteína que tá ali, uma das cadeias da hemoglobina, tá? Da próxima aula, vocês me lembram para mim? Não, vou escrever na minha mão, que eu vou... Na mão não, né? No bloco de notas, que eu vou voltar lá na estrutura da hemoglobina para vocês lembrarem, tá? Então, qual que é a estrutura da hemoglobina? Alguém sabe? Quer dizer, alguém fora Thaís, né? 4 cadeias. Alfa e beta. Porque senão fica monólogo. Só você responde toda hora. Então, a hemoglobina é formada, como a Thaís já falou, de cadeias formadas de proteínas, tá? E uma delas é a M, tá? Essa cadeia M é a que tá ligada principalmente com ferro, tá? E aí, quando a gente tem, então, uma deficiência desse ferro, a gente tem também uma desordem na síntese dessa cadeia M, tá? Então, um fator liga o outro. Isso aí eu tô batendo nessa tecla já tem um tempo, né, do fator ferro e das vitaminas, né? Eu coloquei aqui também outro fator
fator da eritropoese ineficaz é quando a gente tem desordem, né, na síntese do ácido nucleico, ou seja, de DNA que vai compor essa célula. Essa síntese, ela é devida às vitaminas, né? Então, ela é cofatores que têm ligação, que essa síntese são o folato e a vitamina B12. Então, quando a gente tem deficiência nesse folato e nessa vitamina B12, a gente vai ter desordem também na síntese desse ácido nucleico, que vai formar esse eritrócito, tá? Então, com isso que vai levar, então, uma eritropoese ineficaz, tá? Ali, por exemplo, também eu coloquei a piridoxina, que é um precursor direto, tá, da síntese da proteína M. Com isso, quando a gente tem falta, então a gente vai ter falta também da produção dessa cadeia M, tá, ok? Então, quando a gente tem deficiência, né, desordem nessas nessas questões aqui, nessas deficiências, tá? A gente vai ter produção de eritrócitos, né, com falhas, tá? Então, aí, gente, vai ser lançado, né, não vai ser lançado os eritrócitos em si na corrente sanguínea. Pode ser lançados eritrócitos com falhas na morfologia, tá? Então, a gente vai ter alterações, né, morfológicos nesses eritrócitos por questão de síntese, tá? Lá no início, na produção desses eritrócitos. Dúvidas ou não? É conversa à toa também. Daiane, aí que vai entrar aqueles acantócitos, esquistócitos, baseado nisso? Aquelas alterações que eu falei para vocês lá naquela segunda aula. Pode ser causado por isso, sim, Lucas. Tá, o Diego tá respondendo o que eu perguntei da cadeia, né? Show, Diego. O seu microfone eu acho que tá funcionando. Depois, se você quiser ligar para responder, pode ligar, tá? Ele tava desligado, mas eu já desliguei. Não, tipo assim, tá funcionando normal, tô te ouvindo. Ah, tá, tranquilo. Agora voltou seu computador então a funcionar? Mas você tá ouvindo bem? Vai te catar. Uai, eu tava funcionando, mas... Não, tem alguns que tá chiando muito, tem outros que param, mas alguns eu ouço. Por exemplo, a Thaís falou comigo e eu ouvi. Entendeu? Entendi. Então fica tranquilo. Tranquilo, tô tranquilo. Deixa eu ver, eu pulei. Então tá. Bom, vamos voltar ao assunto lá da medula, né? A regenerativo ou regenerativo. Então, a classificação referente à produção medular. Então, a gente tem a classificação de acordo, né? A resposta da medula ou não, a falta de redução ou falta de eritrócito sanguíneo. Então, quando a gente tem uma anemia regenerativa, ou seja, a gente apresenta, né, a resposta medular, a gente vai ter presença de quê? Isso aqui eu falei, eu acho que muitas vezes vocês vão já tá ficando chato, né? Reticulócito, então a gente vai ter reticulocitose, anisocitose. Vocês lembram o que é isso? Pode ligar o microfone de cada vez. De tamanho variado. Era isso que eu ia falar. Isso. Então, quando a gente vai ter uma resposta medular, tá? Então, a medula vai tentar responder de forma mais rápida possível dessa anemia, tá? A gente vai ter também a presença de eritrócitos de tamanhos diferentes.
Outro fator importante que eu já falei para vocês, que quer dizer que a anemia é regenerativa, ou seja, que a medula está respondendo, é a policromasia, tá? Então, a alteração de cor, né, nesses eritrócitos. A gente pode encontrar também nos esfregaços a presença da célula de metarubricitos, que é aquelas células que inicialmente, lá no início, né, da divisão celular, vai dar origem lá no final aos eritrócitos, tá? Perguntas, né? Não, foi o que eu falei, os metarubricitos aí, eles são jovens, são as células iniciais e elas são nucleadas. Isso? Sim, isso. Isso foi uma pergunta ou uma afirmação? Afirmação, né? Uma afirmação. Então tá ótimo. Você está me ouvindo bem, é só eu que falo tem hora, fica tranquilo. Estou ouvindo você perfeitamente, pode ficar tranquilo. Então, graças a Deus, né? Amém. Vamos lá. Ao contrário agora, gente, o que a gente vai ter, tá? Uma anemia arregenerativa, tá? Então, quando a medula não está respondendo a anemia que está sendo causada. Então, por quais causas que a gente vai ter, tá? Para ler, como se diz, que essa medula não está respondendo a anemia. Lesões, principalmente na região medular, né? Como ela que é produtora, então ela, com a lesão ela vai deixar de produzir, então ela não vai responder à anemia. E, claro, a ausência de elementos necessários para a produção de eritrócito. Então, quando a gente tem ausência, né, de elementos necessários para a produção de eritrócito, a anemia vai ser arregenerativa, porque a medula não vai conseguir produzir de forma adequada aqueles eritrócitos, tá? A gente está falando de uma insuficiência renal, né? A fabricação da eritropoietina, por exemplo. Sim. Eu coloquei como exemplo aqui. Você não viu ainda? Não, tô tão concentrado digitando aqui que nem olhei. Ah, tá. Então tá. Essa anemia regenerativa, ela pode ser causada por uma eritropoiese reduzida, né? Então a medula, ela pode ser hiperproliferativa, ou seja, ela não está produzindo os eritrócitos da mesma forma, então com diminuição, tá? A ausência, né, de eritropoetina, isso aí é causada por insuficiência renal crônica, tá? Então, quando a gente tem problemas renais, principalmente crônicos, a gente vai ter déficit da produção de eritropoetina, então vai ter déficit de estímulo medular, tá? Então, uma coisa leva a outra, por isso que pode acontecer anemia regenerativa. Doenças endócrinas, que eu falei para vocês que pode estar ligado também com o estímulo, né, da produção de eritropoetina, porque esses hormônios, principalmente esses que eu coloquei aqui, acabam fazendo um feedback negativo, principalmente na eritropoetina, na produção de eritropoetina. Então, com isso, pode então levar a falha na resposta medular na produção de eritrócitos, tá? A inflamação crônica, eu citei para vocês, das citocinas, que tem relação também com a absorção de ferro, que vai ter, então, baixa absorção desse ferro decorrente da produção dessas proteínas que são as citocinas. Elas vão estimular de forma negativa, né, a absorção desse ferro. Com isso também vai faltar, né, como eu falei ali, elementos necessários para a produção de eritrócito, que seria o ferro.
Fator importante, né, que eu já falei, lesão tóxica da medula. Então, quando a gente tem toxicidade medular, por alguns motivos, podem também levar a anemia regenerativa, tá? Claro, gente, depende muito do produto que a gente está falando, da intoxicação e a mediação, né? O quanto foi de toxicidade para essa medula para ela parar a resposta, tá? Então, radiação, produtos químicos, né? Intoxicação por samambaia, infecção também, né? Nessa região por vírus, que eu já falei para vocês, pode levar também uma resposta regenerativa. Riqueza, né? Como Ehrlichia, também pode levar a uma anemia regenerativa. Sempre lembrando que a anemia regenerativa nesses casos aqui é dependente da situação, tá? Nem todo caso vai levar a regenerativa, tá? Não é uma coisa assim, deu isso, vai levar a uma anemia regenerativa, tá? Depende muito da resposta da pessoa. Da pessoa não, do animal. Bom, geralmente a anemia regenerativa, ela é decorrente principalmente de anemia normocítica normocrônica. Então a gente vai ter um quadro de anemia normocítica normocrônica, porque aqueles eritrócitos que estão na corrente sanguínea ainda estão, tá? De morfologia normal, tá? Então, quando a gente pega um esfregar sanguíneo para analisar, a gente vai ter a morfologia dos eritrócitos ainda normal, tá? E lembrando, o diferencial da regenerativa com a regenerativa é que no caso da regenerativa a gente não vai ter reticulócitos, tá? E nem policromasia. Então é um diferencial de uma anemia com a outra, tá? Então nesse caso aqui a gente não vai ter nem reticulócito, nem a policromasia que a gente viu na regenerativa. Daiane, tá me ouvindo? Tô. Então, era isso que eu ia falar. A diferença da regenerativa para a regenerativa, eu entendo que a gente vai ter uma diminuição de tudo, né? A gente vai ter uma diminuição de hematócrito, a gente vai ter uma diminuição de tudo, reticulócitos, os metarubricídios, tudo isso. A gente vai começar a ver que ela é a regenerativa, até a gente fazer, porque eu tenho um tempo, eu tenho um limiar, entendo. Se eu, vamos supor, tive uma lesão na medula, isso vai tendo uma queda gradual. Eu faço hoje, tá um valor, faço amanhã, tá outro, até isso aí zerar. Vixe, agora eu não entendi o final, viu, Diego? Não, é que eu vou fazendo exames até verificar. Tá. Tá. Aí é bom que eu leio para todo mundo entender, tá? Vai lá, pode falar. Diego, você quer saber onde é o defeito? Não, veja bem. Vamos supor que eu tive uma lesão na medula. Teve uma lesão na medula, né? Pra gente saber se ela... Aí no caso ela vai ser regenerativa, mas a gente vai começar a ver a queda dos itens. A gente vai ver que vai cair eritrócito, vai cair reticulócitos, metarubricídios, a gente começa a ver tudo isso. Até chegar no zero. Aí que a gente consegue ver se ela é regenerativa. Não, Diego. Não entendi o que você tá perguntando. Não chega a zerar, não. Não, porque se ela é regenerativa, quer dizer que a medula tem uma lesão. E essa lesão vai fazer com que ela diminua ou então zere, ou seja, ela para de fabricar. Então eu só sei que ela é regenerativa a partir do momento que eu começo a cruzar exames. Eu não posso pegar e por cima de um exame apenas falar que ela é a regenerativa. A partir da hora que você cruzar a causa que tá levando aquela anemia. Entendi, mas eu falo o seguinte, vamos supor... A partir da hora que você ligar
o que está levando à diminuição dos eritrócitos no sangue. Porque eu acho que num único hemograma eu não consigo ver isso. Eu consigo Vai ser decrescente, Diego, mas nunca vai chegar ao ponto de zerar, não. Pode falar, Thaís, desculpa. Chegar ao ponto de zerar, o animal já tá morto aí. Tem isso, né? Pra você saber se tá falando se ela é regenerativa ou generativa, a gente tem o exame de reticulose, né? Vai te dar esse parâmetro. Agora, se você quiser classificar, você tá tendo um hemograma que você não tá tendo sucesso, só tá baixando, aí você tem que fazer mielograma. Ah, tá. Aí a punção que você faz direto na medula óssea, você tem que sedar o animal e fazer a punção. Medula óssea. Porque minha dúvida é o seguinte: em um simples hemograma, eu acho que eu não conseguiria ver se ela é a regenerativa ou regenerativa. Mas pode continuar, Daiane. Depois a gente discute isso. Thaís, mas não seria com... Thaís, aí você parou de falar no chat. seria complicado levar em consideração só a quantidade de reticulócitos, porque isso aí tem variação de acordo com a espécie, né? Por exemplo, uma anemia regenerativa em equino não aumenta a quantidade de reticulócitos. Mas equino não tem reticulócito. A espécie equina não tem. O equino não altera. Pois Que não tem mesmo, não. Pois é, ele não altera a quantidade de reticulócitos. E como que a gente conseguiria saber se ela é regenerativa ou regenerativa? Aí em equino é só com mielograma. No equino. Isso aí mesmo. Aí no equino você tem que Gente, vocês têm que ter em mente. Vamos lá, vocês têm que ter em mente, que é por isso que eu tô dando aula de etiologia, que vocês têm que sempre buscar a causa do que tá levando aquilo ali, tá? Sabendo a causa, com certeza você vai ter noção de que tipo de anemia que você tá lidando, tá? E de que forma você pode corrigir isso. Não, eu entendi o jeito que você falou. Por isso que é importante, muitas vezes é importante a gente ter a ficha clínica com histórico do animal. A gente saber realmente com o que a gente está lidando, tá? Então, no caso do equino, mais prudente direto, Thaís, é pedir o mielograma, né? Quando você tá com resultado de hemograma e tá tendo essa perca, você não sabe da onde, aí se você faz uma creatinina e ele não tem suficiência renal, aí é mielograma. Bem caro pra fazer isso, mas tá bom. Eu tinha pensado num caso desse fazer, de repente pedir uma creatinina, um ALT também, né, pra dar uma olhada. Você descartou insuficiência renal e um problema hepático. Vamos lá, vou continuar porque agora você já virou, foi debate, discussão de caso clínico. Isso que tá acontecendo. A prova vai ser boa, Daiane, vai ser caso clínico. Ai. Bom, vamos lá. Pois é, Daiane, tem que... Agora eu vou entrar na outra classificação que eu coloquei para vocês nos relatos de caso que eu pedi para colocar, tá? E que eu senti também que vocês tiveram um pouco de dificuldade. Então vou explicar para ficar mais fácil agora, quando a gente for fazer a interpretação. Então, anemia macrocítica normocrônica. Macrocítica quer dizer o quê? A gente vai ter uma eritrócito com um tamanho maior do que o padrão, tá? Então, essa característica normocrônica quer dizer que ela está com quantidade de hemoglobina de acordo com o padrão. Macrocítica, então foco macrocítica, o que está levando à formação dessa eritrócito com esse tamanho alterado, tá? Geralmente, macrocítica está ligado com deficiência de vitamina B12. Além disso, pode estar ligado também com deficiência de ácido fólico, tá? Essa alteração de macrocítica, geralmente ela é resultante de uma eritropoese causando alterações naqueles estágios que eu falei para vocês. Desde lá no início, né, do pró-rúbrico até o eritrócito, tá? Então, a gente vai ter alteração na hora da divisão celular.
E aí a gente vai ter então esses eritrócitos com tamanho alterado, tá? Então, macrocítica é derivado de deficiência de vitaminas que tem correlação com a produção celular, tá? Com a estrutura celular. Então, essas vitaminas aqui, esses minerais, eles têm totalmente ligação com a produção celular, tá? E isso aí, quando a gente tem uma deficiência, a gente vai ter uma deficiência também na divisão celular desses eritrócitos. Então aí vai ter essas disfunções, tá? Na maturação e nos estágios de produção dos eritrócitos, tá? Um detalhe, né? Que os poodles, eles já têm a genética de produção de eritrócitos macrocíticos, tá? Então não tem ligação com anemia, é uma coisa ligada com a raça, tá? É genético, tá? Então hoje em dia quase não tem poodle, né? Mas quem for trabalhar em clínica já tem essa ciência, tá? Eu coloquei aqui também que outro fator que pode levar essa alteração, né, nessa eritropoese, levando à formação de eritrócito macrocítico, é a pastagem rica em molibdênio. Isso aí é tóxico, tá? Molibdênio é um mineral, só que ele é tóxico. E isso aí vai levar à deficiência dos outros minerais, tá? E aí com isso vai alterar também a produção na eritropoiese, ok? Por isso a gente vai ter uma formação alterada desse eritrócito. Então, uma formação no eritrócito com tamanho alterado. Esse tanto de conversa ali é da aula, ok? Daiane, Beleza. eu estava sugerindo aqui, não sei o que você acha. Se de repente você pudesse passar para nós. Sem questão, casos, tá ótimo, uns casos clínicos que tivesse inclusive algumas imagens de lâminas e tal, para a gente poder discutir, sabe? De Tentar lâmina? chegar mais próximo que teria. Isso, que tivesse o caso clínico, mas que tivesse também a lâmina, não o Então, eu resultado, já assim. preparei uma aula, Lucas, com mais relato de caso. Eu coloquei o hemograma completo, tá? E eu acredito com o hemograma completo, eu coloquei o hemograma completo. Vai ajudar vocês a resolver os relatos. Mas claro, eu posso elaborar alguns com esfregaço. Pode deixar que eu vou caprichar. Eu tava pensando assim, Daiane, que eu tava vendo, por exemplo, uma má formação do eritrócito por problema de oxidação relacionado à deficiência de ferro. Aquele eritrócito passa por uma mudança na morfologia dele e vira, por exemplo, um acantócito, um ceratócito. Então, se a gente conseguisse, pelo caso clínico, e isso acontece não só pela deficiência de ferro, mas também por alguns medicamentos, a gente queria, com base nisso, acho que seria interessante para a gente entender assim, bom, um medicamento que foi mal administrado causou esse tipo de má formação na morfologia do eritrócito, entendeu? Para evitar que a gente cometa esse erro futuramente, entendeu? Eu acho que seria legal. Entendi. Ih, vou matar muito bicho aqui então, vou aplicar muito remédio errado. Que horror! Meu Deus do céu, vocês, hein? Gente, vocês esquecem, ele pode falar sobre. Tá bom, pode deixar, entendi tudo que vocês me pediram, tá? Eu repete. Irei providenciar. Beleza, obrigado, viu, Daiane? Bom, a anemia mais tranquila, né, que seria a anemia normocítico-normocrômica, então sem alteração nos eritrócitos. Quando a gente tem esse tipo de anemia, ela pode acontecer por, né, depressão seletiva da eritropoese, então diminuição da eritropoese,
Em caso de doenças crônicas, né, podem ser por infecções, tá? Doenças crônicas por infecções, doença renal crônica, tá? Então tá ligado com eritropoetina, malignidades, que ou seja, câncer, né, tumor, e certas desordens endócrinas, né, que também vai então dar deficiência dessa eritropoetina, com isso também a deficiência da produção dos eritrócitos. Porém, o que a gente vai achar no esfregaço são eritrócitos de coloração e de tamanho normal, tá? A gente vai ter uma diminuição na produção, mas os que estão presentes estão, como se diz, morfologicamente de forma ideal, tá? Nesse caso, a gente não vai ter reticulócitos, tá? Se tiver, são muito poucos. Então, de forma até insignificativa. Desculpa, a voz já tá indo embora. Anomocítica. Bom, agora a macrocítica e procrômica. Então, já alterei, né? Então, agora a gente tem alteração não só no tamanho, tá? Então, na questão também da hemoglobina. Ela é de forma causada por remissão em perda aguda de sangue ou hemólise aguda, tá? Então, a gente vai ter uma disfunção, né? Porque a gente perdeu demais eritrócitos, então, por hemólise ou por perda aguda de sangue. E o que acontece? Lá vem a medula tentar recompor aquilo o mais rápido possível, lançando então células, né, macrocíticas e procômicas no sistema sanguíneo, tá? Então depende muito da severidade da anemia para a gente encontrar uma anemia dessa forma. Então, claro, quanto mais severo, mais você vai achar células dessa forma. E está associado então à eritropoese medular. Quando a gente fala isso, então que a medula está tentando, né, produzir para repor esse eritrócito, eu já estou falando para vocês que a gente tem uma anemia regenerativa. Então, ou seja, a gente vai ter um reticulocitose. Quando a gente tem então a reticulocitose e uma macrocítica e procrômica, a gente vai ter o aumento do VCM e a redução do CHCM, tá? Isso no hemograma, se for analisar. Dúvidas? Ô, PH, você tá muito calado, você tá entendendo? Não? Nadinha? Tá bom, então eu acho que realmente a gente vai ter que fazer, né, essa monitoria até antes do lançamento desse edital, tá? Próxima semana, né, já marca, tá bom? Mas, ô PH, eu falo as minhas palavras que eu falei pro Hélio, eu falo pra você. Vai anotando o que você acha que você tá com dúvida, tá? Vai fazendo suas perguntinhas aí no caderno, que depois a gente troca, tá? A gente troca ideia no WhatsApp, eu te respondo tudo que você anotou, tá? Tá bom, te chamo no zap depois te passo. Eu não te ouvi, infelizmente. Depois você escreve no chat. Tá?
Foi mal. Vou passar. Oh, Passa aí pra passei ela. demais. Ela tá te ouvindo, fala pra ela que depois eu vou no zap dela. Fazendo um favor. Diego. Oi, PH, não te ouvi. Ah, eu tô pedindo Diego aí, Diego. Ela falou que. Vou falar, é porque tem um microfone fazendo barulho e não tô ouvindo muito bem. Como é que é? Ela falou que tá te escutando melhor. Fala pra ela que depois eu mando no zap dela, no WhatsApp dela. Ele falou que depois manda no seu WhatsApp, Daiane. Ah, infelizmente ele vai ter que digitar. O dele tá chiando muito pra mim. Ai, gente, depois... PH, eu tenho seu WhatsApp. Quando eu acabar, eu falo com você, tá? Ah, ótimo. Me manda mesmo. Ótimo. E a Vanessa tá chegando a acompanhar também? Tá tranquilo? Então vamos lá, gente. Eu falei de normocítica, normocrômica, falei de macrocítica, hiprocrômica. Agora vamos microcítica e hipocrômica, tá? A microcítica, gente, ela tá ligada muito com deficiência de ferro, tá? Então, quando a gente tem deficiência de ferro, a gente vai ter uma incapacidade de utilização desse ferro para síntese de hemoglobina. O que acontece? Essa hemoglobina, ela que vai ser alterada, tá? A anemia microcítica, ela é no decorrer da divisão, tá? Essa hemoglobina, ela vai ser alterada, por isso que vai levar, tá? A várias divisões celulares que vai dar origem a um eritrócito de tamanho menor, tá? Então, quando a gente tem uma deficiência de ferro, a gente vai ter um desvio também, né, na síntese de hemoglobina, e com isso a gente vai ter alteração na divisão dessa hemoglobina. Quando a gente tem alteração na divisão dessa hemoglobina, a gente vai resultar, tá, numa célula menor do que o tamanho padrão, tá? Resultando então num eritrócito de tamanho pequeno, tá? Microcítico. Coloquei aqui para vocês as principais causas de anemia microcítica, né? Então, o que vai levar então a deficiência na absorção de ferro? A doença inflamatória, principalmente doença inflamatória crônica, que eu falei para vocês que está ligado com a produção de citocinas, que vai ter feedback negativo na absorção de ferro, tá? E outro fator importante que eu já falei para vocês é deficiência, por exemplo, de outros minerais como o cobre, e isso também vai levar à deficiência funcional do ferro. Com isso a gente vai ter então a alteração dessa produção de hemoglobina, com isso a alteração na divisão dessa hemoglobina e com isso a formação do eritrócito de tamanho menor, tá? Então sempre tem ligação ou com a absorção desse ferro ou com déficit de ferro. Bom, para terminar, gente, eu acho que esse quadro aqui, ele ajuda pra caramba, tá? Como diz, é uma síntese, principalmente da classificação de macrocítica, microcítica, normocítica.
E aí tem a correlação, né, macrocítica, hiprocrômica, macrocítica, normocrômica, microcítica, hipocrômica, então microcítica, normocrômica e normocrômica, normocítica. Esse quadro, eu acho que eu cheguei a pedir para vocês fazerem, né, só que não sei se o pessoal tudo fez, eu acho que não. Então eu quis colocar porque eu acho que auxilia muito, tá? Porque é uma forma mais reduzida do conteúdo, tá? Então já tem um esquema, né? Mais fácil de interpretação. Então, quando a gente tem, né, aqui a classificação da anemia, e aqui eu tenho a correlação, se ela vai ser a regenerativa, se ela não vai ser, né, regenerativa, se é causado ou por deficiência de ferro ou é causado por outros fatores, né? Coloquei aqui, ó, microcítica, por deficiência de ferro, pode ser causada por perda crônica de sangue, tumor, úlcera, tá? Alguns vermes, né, como o ancilóstoma, há outros fatores também correlacionados com a deficiência, eu coloquei aqui, né, intoxicações. Então, esse quadro aqui é um resumo das principais causas que podem levar essas anemias, tá? Então, correlacionando o tipo de anemia com as etiologias. Bom, a próxima aula eu vou colocar, então, os casos clínicos, e eu vou querer que vocês façam durante a aula, tá, gente? A última vez vocês acabaram me enrolando, vou ser sincera, e não fazer